Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 29.2, ou seja, aquela aula que nós vamos utilizar aí para resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar de conceitos trabalhados na aula passada, você está se lembrando sobre o que nós falávamos? Está lembrando? Bom, se você falou, professor, lançamento de projéteis ou lançamento oblíquo, então você acertou, né? Parabéns! Então vamos lá, pessoal, nossa aula é em cima dessa revisão. Vamos nessa! Vamos lá. Lançamento de um projétil. Primeiro, esse lançamento de um projétil é um lançamento em que você tem o movimento nas duas direções, tá? Nas duas direções? Como assim, professor? Não é só uma parábola? Sim, você visualiza uma trajetória que é uma parábola, ok. Mas quando você vai analisar o movimento, você percebe que no eixo horizontal, ele tem um tipo de movimento. No eixo vertical, ele vai ter um outro tipo de movimento. E o movimento efetivo é o resultado da combinação desses dois movimentos. Entende? Então, por isso que ele é um movimento em duas direções, ok? Então, olha só. Quando eu olho para o eixo X, eu percebo que eu vou ter um movimento uniforme, tá? Então, sobre a ótica ali do eixo X, apesar dele estar lançado e descrevendo aquela trajetória, a componente X da velocidade é constante. Então, como a velocidade é constante, eu tenho o movimento uniforme. Significa que, como a velocidade é constante, em x, naquela direção, eu não tenho nenhuma aceleração. Naquela direção, o valor da aceleração é zero, né? A x é zero, por isso a velocidade existe e a velocidade é constante. Tudo bem? Então, olha só. Nesse caso, sendo a velocidade constante, eu posso dizer que a minha velocidade Vx, ou seja, a minha componente Vx da velocidade é igual à minha componente inicial V0x. Ou seja, quando você vai iniciar um lançamento oblíquo, você vai ter uma componente original V0x. Só que essa V0x vai ser a mesma em todo o caminho. É o mesmo, tá? Então, por exemplo, V0x é 2 metros por segundo. Então, em todo movimento, a componente x vai ser 2 metros por segundo. Ela não sofre mudança, não tem variação nessa velocidade. Tudo bem, pessoal? Então, continuando, olha só. E aí a minha V0x, quando eu for analisar, né, e escrever ela em função da componente V e em função do ângulo θ, eu vou ter essa expressão aqui, ó. Vx vai ser o meu V0 cosseno θ, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui, manda na tela e vamos ver por que essa expressão é desse jeito. Vamos entender por que ela é dessa forma. Olha só, eu tenho o meu ângulo, aqui ó, eu tenho o meu vetor V0, ok? Esse vetor V0, ele está inclinado, um ângulo θ, ok? E aí eu tenho uma projeção ortogonal dele. Essa projeção ortogonal dele eu vou chamar de Vx, ok, pessoal? De Vx. Aí você fala, aqui, professor, eu tenho uma hipotenusa, aqui eu tenho um cateto adjacente, e aí qual é a relação trigonométrica que envolve cateto adjacente, hipotenusa e o ângulo θ? É o cosseno. Cosseno de θ, de um ângulo θ, vai ser o cateto adjacente, que é o Vx, dividido pela hipotenusa, que é o V0. Está aí a expressão. Aqui embaixo tem o denominador 1. Quando eu multiplicar cruzado, eu vou encontrar que Vx é V0 cosseno de θ. Tudo bem? Então a relação matemática que está aqui, ó, ela é demonstrada facilmente, você chega nela facilmente, por uma relação trigonométrica, considerando que o teu vetor V0 é um vetor inclinado. Ok, pessoal? Continuando, vamos lá. Continuando. Olha só.
Aí eu também vou ter aceleração desse movimento. Só que essa aceleração vai estar presente no eixo Y. No eixo X é velocidade constante. No eixo Y eu tenho uma aceleração. E eu tenho essa aceleração que é constante, que é exatamente a aceleração da gravidade. Então em Y a velocidade vai mudar, mas ela não vai mudar de qualquer forma. Ela vai mudar a uma taxa constante. Por isso que é um movimento uniformemente variado, tá? M e V, tudo bem? Aí, sendo um movimento uniformemente variado, o que vai acontecer? A minha aceleração é o negativo da gravidade, né? Ela aponta para baixo. E outra coisa, eu vou ter essa equação aqui, ó. Velocidade Vy é igual à velocidade inicial V0y menos a gravidade vezes o tempo, tudo bem? E eu também posso reescrever dessa forma aqui, ó. E aí o que muda da equação de cima para a equação de baixo é simplesmente que no lugar do V0y eu substituí por V0 e multipliquei pelo seno de θ. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Falamos da velocidade do projétil e suas projeções, ou seja, eu tenho aqui as componentes Vx, né, e componente Vy, a aceleração da gravidade orientada na vertical para baixo, tudo bem? A posição do projétil, eu vou ter velocidade constante, movimento uniforme, e aceleração constante, igual a gravidade, movimento uniformemente variado. Se eu quiser encontrar uma coordenada x, vai ser a velocidade Vx vezes tempo, e aí eu posso substituir por V0 cosseno θ vezes tempo. Se eu quiser encontrar uma coordenada y, vai ser a velocidade inicial vezes tempo, menos a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Que isso pode ser reescrito por essa outra expressão aqui. O que muda é que no lugar do V0y, eu escrevo V0 seno θ. Tudo bem? E aí eu tenho também o meu alcance horizontal. Esse alcance horizontal é a distância que ele consegue percorrer na horizontal, considerando o ponto de lançamento e o ponto que ele volta a tocar no solo. Olha lá, ó. Então, eu vou ter um tempo de subida, um tempo de descida, e o meu tempo total vai ser o dobro do meu tempo de subida. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Agora, eu vou dar um tempo e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer. Mais do que isso, espero que tenha acertado. E agora nós vamos fazer a correção aí no passo a passo das questões. Vamos nessa? Primeira questão. Uma pedra é arremessada do ponto P, tá? Tá aqui, ó. Uma pedra é arremessada do ponto P com velocidade de 10 metros por segundo, numa direção que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal, atingindo o ponto Q, ó, o ponto Q aqui, ó, atingindo o ponto Q, conforme indicada no esquema. Considerando que a resistência do ar é desprezível, a distância D indicada no esquema, em metros, é um valor mais próximo de... Então vamos lá. Então, sendo um movimento bidimensional, é conveniente decompor em duas direções, vertical e horizontal. Na direção Y, temos um movimento retilíneo uniformemente variado, com as seguintes definições. Então, vamos ter aqui a equação, né, da posição Y. Dessa equação da posição, eu vou colocar aqui. Qual é a altura inicial dele? 2,5. Qual é a velocidade de lançamento? 10 metros por segundo. Seno do ângulo de 45, 0,707, vezes o tempo. Aí, menos 1,5, gravidade igual a 10 e aqui o tempo ao quadrado. Reescrevendo isso, né, multiplicando aqui 10 por 0,707, eu vou ter 2,5 mais 7,07t, dividir o 10 por 2, menos 5t ao quadrado. Tudo bem? E aí eu posso fazer o quê? Né? Fazendo y igual a 0, né, o momento em que a pedra chega ao solo. Então, nesse caso, pessoal, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou pegar toda essa expressão, vou multiplicar ela por menos 1, então eu vou ter aqui, ó, 5t quadrado, menos 7,07, menos 2,5. E vou igualar igual a 0 para ter o instante em que ela chega no solo, tá? Aí, no instante que ela chega no solo, eu vou ter uma equação do segundo grau completa, onde eu posso identificar os coeficientes A, B e C, né?
Identificando o coeficiente A, B e C, eu vou utilizar delta e Bhaskara. Então, eu vou ter aqui menos B, então 7,07, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, né? Menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C, dividido por 2 vezes A. Ok. E aqui dentro da raiz eu vou ter 49,9849 mais 50, né? E aqui embaixo 2 vezes 5, 10, e aqui eu só repetir. Vou tirar a raiz quadrada do que está aqui dentro, vou ter aproximadamente 10. Então, 7,07 mais ou menos 10, dividido para 10. Com isso, você pode ter T', né? 7,07 mais 10 sobre 10, vai te dar 17,07 sobre 10, que vai te dar 1,707 segundos. Essa aí é uma solução, né? É uma raiz. Agora a segunda solução. Agora eu vou trocar isso aqui pelo menos. Aqui, ó, foi trocado pelo sinal de mais. Aqui vai ser trocado pelo sinal de menos. Então vai me dar 7,07 menos 10, menos 2,93. Dividiu para 10, menos 0,293 segundos. Aí, como se trata de um lançamento oblíquo, o tempo, né, o tempo que você pode ter é um tempo que ele pode ser 0 para cima. Então, o que é o tempo 0? É quando você vai começar o início, né? Vai iniciar o lançamento oblíquo. Então, T é igual a 0. Agora, a partir daquele momento, o tempo ele vai correr para frente. Ou seja, apenas valores positivos. Logo, esse valor encontrado aqui, né? Essa raiz encontrada, fisicamente, ela não vai servir. Ela não faz sentido. Não tem um tempo negativo no lançamento, tá? Então, a única raiz que vai ser conveniente utilizar vai ser essa daqui, ó, 1,707 segundos. Vamos nessa. O deslocamento horizontal, D, da figura, nada mais é do que o deslocamento na direção X, né? Durante 1,707. Então, ΔD é igual a V vezes tempo, né? Então, ΔD é igual a V, velocidade inicial cosseno do ângulo, vezes tempo. Então, ΔD vai ser 10 vezes cosseno de 45 vezes 1,707. Logo, meu deslocamento, vamos lá, ele vai ser de quanto? Olha só, multiplicou aqui por 10, obtemos 17,07, multiplicou pelo cosseno de 45 e obtemos aqui aproximadamente 12,07. Esse aí é o deslocamento, né? E aí isso aí está mais próximo da letra C. Tudo bem, pessoal? Está mais próximo, então, da letra C. Questão 2. Comparando-se os tempos de permanência no ar de um projétil lançado com velocidade V0 e um ângulo de lançamento θ com relação ao solo, vimos que esse tempo é maior quando? Então vamos lá. Letra A. Quando θ for igual a 45 graus, quando θ for igual a 90 graus, quando θ for igual a 0 graus, ocorrer a igualdade entre tangente de θ e 1 e ocorrer a igualdade entre tangente de θ e V0. Então, olha só, vamos pensar aqui. Comparando-se os tempos de permanência no ar de um projétil, né, lançado com velocidade V0 e um ângulo θ de lançamento com relação, vemos que esse tempo é maior quando? Então, tempo de permanência no ar. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Velocidade em x, né, ela vai ser o quê? Vx igual a V0 cosseno θ. Velocidade em y vai ser o quê? Vai ser o quê? Velocidade em y vai ser V0 seno θ menos a gravidade vezes tempo. Então, para cada lançamento que você for fazer, né? Cada ângulo que você tiver aqui, θ1, aí substitui o quê? θ2. Aí eu coloquei aqui quase 90 graus. Ó. Ele vai e volta. Bom, como o tempo de permanência no ar, vamos lá. Como o tempo de permanência no ar, esse tempo de permanência no ar é diretamente proporcional, né? Diretamente proporcional à altura. Em qual ângulo desses que ele vai ter a maior altura? Em qual ângulo desses que ele vai ficar mais tempo no ar? Vai ser 45 graus? Vai ser 90 graus? Vai ser 0 graus? Ocorrer a igualdade do tangente de θ em 1, ocorrer a igualdade de tangente de θ em V0, né? Não faz sentido isso aqui. Tangente de θ
igual a V0. Não tem lógica isso aqui. Tangente de θ igual a 1. E você vai ter tangente de θ igual a 1, você vai ter 45 graus. É equivalente a falar a letra A. Então a letra A e a letra D está falando praticamente a mesma coisa. Então qual deles vai fazer mais sentido? Olha só, resposta vai ser a letra B. Ou seja, nesse caso, em qual dos lançamentos eu vou ter o maior tempo, né? O maior tempo no ar. Ele vai ficar mais tempo no ar. Em qual caso? No caso em que ele for lançado a 45 graus. E aí, nesse caso, nem chega a ser um lançamento oblíquo, né? É um lançamento vertical, tá? É um lançamento vertical para cima. Aí ele vai ter o tempo de subida dele e aí mais o tempo de descida. Mas nesse ponto ele vai ter a altura máxima dele sendo lançada a 90 graus, tudo bem? Não confundir com a pergunta, né? Não confundir com a pergunta. Caso a pergunta fosse qual é o ângulo, né, para que eu tenha o alcance horizontal máximo. Então, se isso aí fosse a pergunta, a resposta seria 45 graus. Como a pergunta é, qual é o ângulo para que eu tenha o tempo, aqui ó, para que eu tenha o tempo de permanência máximo no ar? O tempo de permanência máximo tem que ser o quê? 90 graus. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Decolando para o futuro, dá uma olhada no foguete. E vamos à questão 3. Considere as afirmações a seguir. Primeira afirmação. A componente horizontal da velocidade pode ser determinada pelo produto da velocidade do objeto com o cosseno do ângulo com o qual o corpo abandona o solo. Então vamos pensar aqui. A componente horizontal. Componente horizontal pode ser determinada pelo produto da velocidade com o cosseno do ângulo. Então ele está falando que Vx é V0 cosseno de θ. É isso, né? Aí 2, a componente vertical da velocidade diminui desde o solo até tornar-se nula na altura máxima, o que classifica o movimento como sendo acelerado. Então, olha só, no lançamento oblíquo, ele está falando para mim que a componente vertical ela diminui do lançamento do solo, né? Ela diminui do lançamento do solo até que ela fica nula na altura máxima. E aí classifica o movimento como sendo acelerado. Será, pessoal? 3. A componente horizontal da velocidade mantém-se inalterada, uma vez que no eixo x o movimento é classificado como retilíneo e uniforme. Então vamos lá. Olha só, a primeira está correta, tá? A componente horizontal, eu tenho aqui a velocidade v. A componente horizontal da velocidade, Vx, de fato é Vx igual a V0 cosseno θ, né? Então, de fato, a primeira está correta. Vamos à segunda. A segunda está incorreta, tá? Mas vamos ver por que ela está incorreta. A componente vertical da velocidade diminui desde o solo até tornar-se nula na altura máxima. Até aqui, pessoal, essa frase até aqui está certa, tá? Até aqui ela está correta. De fato, a componente vertical da velocidade ela diminui do solo até o ponto máximo onde ela é nula. Até aqui está certo. O que está errado é isso aqui, ó. O que classifica o movimento como sendo acelerado. Não é acelerado. Por quê? Na subida, a velocidade ainda é positiva, tá? Então V é positivo e a aceleração é negativa. Então esse movimento é retardado, tá? Não é um movimento acelerado, é um movimento retardado. Por isso que a segunda está certa. Agora, na segunda etapa do movimento, a velocidade é para baixo, y, né? Ela é para baixo, então a velocidade é negativa, a aceleração é negativa, e aí na segunda parte do movimento é que ele é acelerado. Então, por isso que a segunda está incorreta. Tudo bem, meu? Tranquilo? Vamos apagar aqui e pegar a nossa canetinha. E a terceira está correta, tá? A componente horizontal da velocidade, de fato, é inalterada e ela é um movimento uniforme. Aí, ao chegar na altura máxima, a componente vertical da velocidade do móvel é nula, né? Tá correto, a componente vertical é nula.
E o ângulo que fornece a maior alcance horizontal possível é 60 graus. Isso aqui é incorreto, tá? Tá falso. O que fornece o maior alcance horizontal é 45 graus. Então está correto aí apenas, olha só, as expressões 1, 3 e 4. Tudo bem? Então, material complementar, assistir ao vídeo, Enem, Hungry Birds e lançamento oblíquo, né? Dá uma força. Tudo bem, pessoal? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima!